Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje iremos iniciar nossa aula com língua portuguesa. Hoje vocês irão realizar as páginas 5 a 8 do livro de atividades de vocês. Nós iremos falar hoje sobre conto. O que é um conto? Quais são as suas características? Conto é uma narrativa, um texto ficcional, imaginário ou fictício, onde há os personagens e o narrador. No conto também nós podemos identificar o tempo, em qual momento essa história acontece, se foi de dia, de noite, qual foi o tempo em que ocorreu os acontecimentos. Nós podemos identificar também qual foi o local em que aconteceu essa história. Se foi na selva, em um palácio, em um reino, na casa de um dos personagens. Então também nós podemos identificar, certo? Vamos falar agora sobre o narrador. O narrador, ele é o que conta a história. É a voz que conta a história. O narrador, ele pode ou não participar da história. Quando o narrador apenas dá voz à narrativa, ele apenas conta a história, ele não participa da história. Ele só vai participar da história se ele for um dos personagens, certo? Em um conto também nós podemos identificar o enredo. O que é o enredo? O enredo é o desenrolar dos fatos, como acontece a história. É o que originou essa história, qual foi o acontecimento. E nós temos também o conflito. Conflito geralmente é uma situação em que envolve os personagens e é uma situação que tem que ser resolvida, que tem que ter um final relacionado a essa história. O conto de hoje é O Tambor Africano. Esse conto foi inspirado em uma lenda da Guiné-Bissau. Vamos ver? O Tambor Africano. Na selva, os macaquinhos de nariz branco passavam o dia rodopiando entre as bananeiras e os coqueiros da mata, comendo bananas e coquinhos. Ao anoitecer, subiam no ébano uma árvore altíssima, de madeira preta, e do alto de um galho ficavam olhando para o céu. A lua sempre intrigou os macaquinhos de nariz branco. Eles tinham vontade de ver o que havia naquela bola branca, que ora estava inteira, ora estava pela metade, e às vezes desaparecia. Até que um dia decidiram ir até lá e foram se empilhando, formando uma escada, um por cima do outro, até que conseguiram alcançar a lua. Mas o macaquinho que estava lá no alto se desequilibrou e fez todos os outros caírem. Todos os macaquinhos, não, porque um deles conseguiu se agarrar à lua e pular para dentro dela. A lua nunca tinha visto um macaco, ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu um presente, um tamborzinho. O macaquinho se encantou com o tambor e começou a tocá-lo na mesma hora. Ficou tão empolgado com aquele som que passou semanas concentrado nas possibilidades daquele instrumento. "Por que você quer voltar, macaquinho de nariz branco?" perguntou a lua. "Estou com saudade dos meus amigos, da minha família e das árvores de lá, as mangueiras, as bananeiras e os coqueiros, onde a gente passa o dia pulando de galho em galho, comendo e se divertindo." "Está bem", disse a lua. "Sente-se no seu tamborzinho que eu vou amarrá-lo bem com uma corda
e vou soltando a corda aos poucos até você chegar à terra. O macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Depois de prendê-lo, a lua lhe disse: vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa. Você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tambor de jeito nenhum. Depois que tiver chegado, toque o tambor com toda a força para que eu ouça e corte a corda. E o macaquinho foi descendo todo feliz. No meio do caminho, porém, não resistiu à tentação de tocar. Estava viciado naquele som gostoso que saía do seu tamborzinho. Lembrando-se das recomendações da lua, tocou bem de levinho, de modo que ela não ouvisse. Mas o vento levou o som do tambor até a lua, que ouviu o batuque e logo pensou: o macaquinho de nariz branco já deve ter chegado. Vou cortar a corda. Soltou a corda que a lua segurava. O macaquinho rodopiou pelo espaço e foi cair na sua aldeia todo arrebentado. Vocês viram aí uma parte do conto O Tambor Africano. Vocês irão continuar a leitura para responder às atividades das páginas 7 e 8, certo? Vamos às atividades. Número 2. O narrador que conta a história, ela participa ou não participa da história? Número 3. Além do narrador, aparecem outras vozes, que são dos personagens. De quais? De quais personagens são essas vozes? E como que essas falas estão separadas da parte do narrador? Número 4. Como o macaquinho de nariz branco foi parar na lua? Número 5. A lua, ela gostou da visita do macaquinho ou não gostou? Você vai justificar a sua resposta copiando uma parte lá do texto que fala se ela gostou ou não gostou, certo? Número 6. O macaquinho de nariz branco ficou envolvido por algumas semanas com um tambor que tinha ganhado, até que um dia resolveu voltar para casa. Como ele explicou essa decisão à lua? Responda com as suas palavras. Aqui você vai responder com as suas palavras, você não pode copiar do texto, com as suas palavras, como que ele explicou o porquê de ele querer voltar para casa, a lua, certo? Número 7. Quando o macaquinho de nariz branco resolveu voltar para casa, a lua lhe fez um pedido. Vamos ver qual foi? Vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa. Você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tambor de jeito nenhum. Depois que tiver chegado, toque o tambor com toda a força para que eu ouça e corte a corda. Letra A. Qual foi a atitude do macaquinho? Será que ele atendeu o pedido da lua ou não? Letra B. Quais foram as consequências da atitude do macaquinho? Depois que ele tomou essa atitude, o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Letra C. Onde foi parar o tamborzinho que ele tanto gostava? No final da história, como que ficou o tamborzinho? Onde o tamborzinho foi parar? Então essas são as atividades de hoje. Espero vocês na nossa sala virtual. Até a próxima aula.